Senhor, igreja. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, na noite desse dia. Pedimos, Senhor, a tua presença, pedimos, Senhor, a tua companhia, pedimos, Senhor, a tua bênção durante todo esse ensinamento, Senhor. Que a tua presença seja notória na nossa vida, no nosso meio, fica conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, serve na vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Bendito e santo é o Senhor dos Exércitos, que tem nos sustentado até aqui. Aleluia. Vamos estudar então o livro de Esdras. Depois de Segunda Crônica, você vai encontrar Esdras, certo? Você tira a foto dele, você não vai. A mediação. Depois de Segunda Crônica, você vai encontrar Esdras, bem livro pequenininho. Tive algumas sugestões aí para a gente pegar um livro grande para estudar. Só que, qual que é a nossa dificuldade? Nós estamos entrando em férias, certo? Então vai complicar um pouco. Eu acho que eu vou usar o microfone, porque eles vão fazer barulho lá dentro, senão vai ficar difícil. Então, vamos ligar a mesa. Vamos se ajudar. Depois eu faço isso. Isso. Esdras, melhorou aí atrás? Esdras, depois de Crônicas. Depois de Segunda Crônicas, Esdras, você está em isso, Esdras. Depois de Segunda Crônicas, acabar a Segunda Crônicas, vai começar Esdras. Todo mundo aí? Então vamos lá. Qual que era a dificuldade da gente pegar um livro grande para estudar agora? Nós vamos entrar em período de recesso e aí nós vamos perder essa informação. Tá? Então, acho bom a gente fazer o fechamento dos livros pequenos e eu vou fazer online agora, a dinâmica do ensinamento, para ver como está o ensinamento, as sugestões para a gente começar no ano que vem, e aí vocês me mandam no privado depois. Tá? Vou ver se eu faço uma escola de férias para a gente pensar, deixar amadurecer. Ou qualquer coisa, depois a gente faz só para o pessoal que estuda, só para o pessoal, para a gente interagir durante o dia, durante a semana. E o nosso, um pouquinho de estudo. Para quem vem, quem vem de vez em nunca, quem está acompanhando a aula dia a dia, aí a gente vai estudando, fazendo pergunta, dando sugestão, a gente vai nessa daí, tá ok? Nós só queremos falar no grupo da igreja. Entra muita coisa, entra muita informação cruzada e vai acabar atrapalhando a gente nesse sentido de estudo, certo? Então a gente faz o nosso grupo particular para estudo. Esdras, vamos botar uma recapitulada. Precisamos entender que o livro de Esdras, ele acompanha, tá, a história, no mesmo período, né, vamos dizer assim, de Ageu, Zacarias, Esther, Neemias, então tudo dentro do mesmo contexto, tá? São coisas que estão acontecendo no mesmo período, certo? Esdras, Zacarias, eu vou citando durante tudo isso e a gente vai entendendo essa dimensão, tá? Então, esse período do exílio, acho que eu já em pregações, em ensinamentos anteriores, eu já falei isso para vocês, eles não saíram de uma vez só. Saíram em 3 levas, 3 vezes. Eu já expliquei em algum momento, eu já expliquei isso para vocês. Não lembro o momento. Eu lembro que eu já expliquei. Foi uma pregação ou um ensinamento. Em 3 vezes, tá certo? Todo esse período aí durou cerca mais ou menos de 140 anos, tá? A quase 180 anos. Do começo do exílio, de quando eles saíram, até a última leva embora. Então olha só a dimensão. Por que Deus teve que usar tanta gente? Foi um período muito grande, tá certo? Então, durante esse período
livro de Esdras começa nos mostrando a restauração ali, então, dos remanescentes, tá, do exílio, ou seja, aqueles que ficaram vivos durante o período, né, do exílio ali, aqueles que chegaram no final. Porque lembra que teve o período que Deus estipulou para o cativeiro? Qual foi o período? 70 anos. Então, antes de 70 anos, nada, ninguém saiu do cativeiro. Durante esses 70 anos, todo mundo cativo. Com exceção de um profeta, né? Teve um profeta que Deus deu para ele a liberdade, se ele queria ficar cativo junto com os outros, ou se ele queria ficar. E agora? Não me lembra, é ele. Jeremias. Deus deu a ele a liberdade. Né? Jeremias, vocês não põem a mão. O rei ficou sabendo que tinha um homem de Deus no meio de tudo aquilo lá. Falou: esse aí, vocês não prendem, não põem algema nele, não bate nele. Os outros vocês podem brincar, pisa. Mas Jeremias vocês não põem a mão. Pergunta para ele se ele prefere ficar com os que vão ficar nas ruínas, aqueles que foram deixados para trás, os mais idosos, aqueles que não poderiam ser aproveitados no trabalho pesado, tá certo? Só aqueles a quem realmente foi rejeitado até pelo inimigo, tá pensando? Ser rejeitado por Deus é difícil, né? Mas você ser rejeitado até pelo inimigo é porque é uma raçazinha, né? É difícil, porque não foram só os velhos, né? E aqueles que não aguentavam trabalhar. Teve alguns que olhou assim, mas isso aqui não vai. Porque tem cara de preguiçoso, tem cara de que não leva as coisas a sério, esse não vai. E foi deixado para trás. Agora Jeremias, ele teve a liberdade de escolher se ele queria ir junto, acompanhando, né? Como escolta. Soldadinho de Jeová, atrás, o povo algemado, apoiando e ele atrás, descendendo, andando. Tá certo? Ele decide ir. Então ele vai. Só que lá ele tem passe livre. Então depois ele volta. Tá certo? Porque quem anda com Deus não tem tranca, não tem cadeado que segura um homem ou uma mulher de Deus que vive debaixo da direção de Deus. Tá certo? Então, ele teve essa liberdade durante esse período de transitar, vamos colocar assim, dentro do cativeiro. Tá certo? Os demais tinham o seu lugar, né? Ezequiel na beira do rio Quebar, e ficou junto com os que trabalhavam fazendo tijolos, precisavam ficar perto do rio, né? Outros em outro departamento dentro do palácio, tá ok? Igual Esther, igual o Mardoqueu, Judela, tá certo? Então toda essa situação aí. Agora, Jeremias teve a escolha de transitar por dentro do cativeiro, um livre entre os cativos. Dá uma pregação. Oh, gostei. Ótimo tema. Ótima ideia. Tema legal, hein? Dentro do cativeiro. Um que podia entrar e sair, igual José, né? Tinha a chave da cadeia, mas preferiu estar ali dentro do seu corpo. Certo? E ele começou a falar, eita glória. Então vamos lá. O livro de Esdras vem para esclarecer, tá, esse início da situação para nós. Foi atribuído a Esdras a epígrafe desse texto por conta da tradução meia que escriba do texto. Então, entre esses que estavam colocados aqui, foi atribuído a Esdras a inscrição desse livro, porque viram que a tipologia bíblica, o jeito de falar era diferente de Neemias, era diferente de outros, né, como Ageu, como Zacarias. Então foi atribuído a Esdras essa figura de linguagem expressa no livro que leva o seu nome, tá certo? Tudo bem até aí? Então vamos lá. No começo, né, nós vemos aí o livro de Esdras, ele mostra o retorno dos exilados judeus da Babilônia para Jerusalém. Ele já é o começo da transição, da saída, né? Por quê? Porque até segundo Crônicas, lá no primeiro, segundo mês, nós vamos ver como que estava o povo dentro do cativeiro, certo? Então, Esdras, ele vem mostrar quando os portões foram abertos, tá certo? Então ele vai mostrar essa dimensão aí da transição, da saída do cativeiro, ok? Então quem saiu a primeira leva foram
Jesua e Zorobabel, certo? Dois líderes, né, espirituais, dois líderes que verdadeiramente carregaram ali a responsabilidade da saída do cativeiro, né? Liderado por Zorobabel para reconstruir o templo. Então eles saíram com essa missão de reconstruir, o templo. Porque lembra qual que foi a permissão que foi dada, qual foi a situação que foi colocada? Deles terem a liberdade de sair do cativeiro. Mas vai para onde? Se está tudo destruído. Você vai para onde? Se está tudo quebrado. Para onde? Lembra que a cidade foi deixada em ruínas? Eles botaram fogo, tudo, destruíram o templo. Então aqueles que ficaram lá não construíram nada. Eles ficaram morando no meio das ruínas. Eles não tiveram forças. Porque assim, nós vamos edificar para quê? Para que nós vamos construir? Se qualquer hora dessa, pode ser que dá doida lá no meio, e ele volta aqui e destrói tudo de novo. Então não vamos fazer nada, não vamos edificar nada, não vamos construir nada. Porque ele veio e derrubou os portões, arrancou fora, o que nos dava segurança. Os muros, que mostravam a gente como um povo forte, foram derrubados. Quem que vai construir os muros? Até quem sabia trabalhar foi levado embora. Os pedreiros, os artifícios, aqueles que tinham uma profissão, vamos dizer assim, esses foram levados para ajudar, né, na construção da Babilônia, na construção dos muros de onde eles estavam cativos. Tá certo? Porque aqueles que tinham uma profissão, e já pega isso para a sua vida, aqueles que tinham uma profissão, eles não podiam ser tratados como escravos, porque eles precisavam oferecer o seu melhor, então eles foram trabalhar. Por isso que você vai ver Daniel no palácio, é por isso que você vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego no palácio, é por isso que você vai ver o Mardokai no palácio. Eram pessoas que sabiam conversar, sabiam negociar. Por que José tinha toda aquela liberdade também? Porque ele sabia trabalhar, ele sabia fazer conta, ele sabia conversar, sabia ler um contrato, tá certo? Então eles eram praticamente terceirizados, né, na Babilônia. Então já pega isso de exemplo para a tua vida. Aquele que tem o conhecimento, aquele que tem a informação, aquele que tem realmente o saber em si, ele não pode ser escravizado. Aquele que tem a informação, aquele que tem a instrução, ele não pode de maneira nenhuma ser escravizado. Isso é até lei. Se você é uma pessoa formada, se você é uma pessoa que tem instrução, se você for preso, você tem que ser colocado num lugar especial. Você não pode nem ficar preso junto com os outros presos. Você tem que ser colocado numa cela diferenciada. Isso é lei. Isso é lei no mundo físico, isso é lei no mundo espiritual. Tem demônios que não têm autoridade nem legalidade para encostar em alguns tipos de crente. Tem outros que não fazem nem cerimônia para encostar em alguns tipos de crente. Crente que ora, que consegue, que tem comunhão com Deus, que conhece a agir de Deus, está debaixo verdadeiramente das potentes mãos de Deus. É igual João, já tem que ir lá pedir bênção para Deus, perguntar se pode, e depois de uma permissão de Deus, aí pode fazer alguma coisa. Porque você sabe que Satanás já tinha passado lá por Jó. Tinha ou não tinha? Por que ele não fez nada? Porque ele não tinha permissão. E Deus viu ele se andando na casa de Jó. Deus quis dar uma cutucada nele. Você viu você com Jó? Eu vi, mas também. Ele ficou com inveja, ele viu como Deus estava cuidando de Jó. E por que ele não fez nada? Porque ele não tinha permissão de Deus para tocar a vida do ungido de Deus, que nem sabia que era ungido. Porque Jó nem sabia o testemunho que Deus tinha para dar dele. Ele só fica sabendo o testemunho que Deus tinha para dar dele no final, depois que ele suportou toda aquela luta, que ele fica sabendo que era querido por Deus. Tá certo? Então, entenda isso. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de cativeiro, mesmo em tempos de dificuldade, o crente que guarda a comunhão com o Senhor, o crente que tem a instrução, a informação, ele não pode ser escravizado. Ainda que esteja vivendo um tempo de cativeiro, ele vai ter que ficar livre, ele vai ter que ficar solto, ele vai andar a serviço do
do rei que já o alistou para a guerra, que já o contratou para a guerra. Ele já está. Esse aqui eu não posso escravizar não, porque ele já trabalha, ele já tem uma responsabilidade, ele já coopera com a casa de Deus, ele já trabalha para Deus, então não tem como. Ainda antes que houvesse um dia eu, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas, e operando eu quem? E se alguém é funcionário de Deus, quem que vai tomar o funcionário de Deus por escravo? Se eu trabalho para Jesus verdadeiramente e amo aquilo que eu faço para Ele, que diabo, que lugar do inferno que vai poder escravizar um homem ou mulher de Deus que está alistada por Jeová? Já vai dar uma olhadinha assim e vai dizer, não vai dar não, essa confusão que você arrumou, essa aí não é para mim não. Você se vinga, que o nome dessa daí está lá na palma da mão do homem. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Não tem como. Não posso. Ele já está alistado, já trabalha. CLT no céu. Está registrado lá com Jeová. Eu não vou arrumar essa confusão, não. Estou fora. Certo? Então, dentro dessa situação, nós vemos Esdras. A moral, né, que ele adquiriu diante dessa situação, de ainda nesse primeiro momento ele não pôde ir no primeiro momento, mas ele mandou, né, Zorobabel e Jesua na frente, ou Jesuá, como queira, Jesua, é questão de pronúncia, mas enfim, ele manda eles na frente para que eles possam então verdadeiramente ali começar a conscientizar o povo. Eles vão com a missão de reconstruir, mas não é gente suficiente para construir de fato o templo. Então qual era a missão principal deles? Animar os que estavam lá já. Porque eles tinham mão de obra lá, mas era o pessoal que estava desanimado, era o pessoal que estava cansado, era o pessoal que foi largado para trás. Né? Porque o diabo é assim, ele só não exclui a pessoa, né? Ele deixou lá alguns, e ainda depois ele ainda se anda por cima de está vendo. Nem para ser escravo você serve. Eles não foram escolhidos nem para ficar na porta. Não foram escolhidos nem para varrer o chão. Você acha que não? Agora olha onde vocês moram. Vocês não foram capazes de defender nem a casa de vocês. Nem o templo que Deus deu para vocês adorar. Vocês tiveram coragem de preservar. Olha os portões da cidade de vocês. Cadê o Deus de vocês? Então assim, né, primeiro ele derruba, depois ele cospe na testa. E você imagina como que essas pessoas estavam psicologicamente depois de toda essa situação, né? Pensando eles que tinham sido rejeitados pelo próprio Deus, sabendo que o que eles estavam vivendo era fruto de um castigo por uma consequência da desobediência deles. Mas depois não lembra, né? Desobedece. Quando a consequência vem, aí murmura. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Aí eu falo, mas por que será, né? Meu Deus do céu, por que será? O que será? Por quê? Né? Não lembra o que fez, né, de errado, não lembra a posição que assumiu, não lembra das coisas que fez. Mas, e aí o inimigo vem depois e começa a trabalhar também em cima dessa situação. Né? Imagina como que não estavam com essas pessoas. Agora vem Zorobabel com essa missão de reconstruir o templo. Mais tarde, Esdras libera a segunda leva do grupo de exilados. Então eu estou falando para você aqui, ó, da primeira leva, que foi com Josué e Jesua, foi em torno de mais ou menos 538 antes de Cristo. A primeira leva que foi. A segunda leva foi lá em 458. Estou falando para você de quase 80 anos depois. Da primeira turma para a segunda turma. Só uma geração. Teve tempo, né? Uma geração. Uma geração. E depois da segunda, né, 438, para a última, que foi a terceira, 444. 458, menos 444, mais alguns anos aí de transição. 60, mais alguns anos. Somando todo o período, nós temos aí quase 100 anos de transição. No começo da saída. Porque quando a gente lê a Bíblia, parece que foi assim, né? De 15 em 15 dias, né? Ficou na semana. Não, olha o período. Uma geração e meia. Uma geração e meia. Depois, porque
Porque tem gente que gosta de medir as consequências de Deus. Fala assim, ó, você não quer, não vou te dar. Não, Deus, que eu quero. Ele fala, não é para você. Eu quero. Deus fala o quê? Toma. E aí depois começam a vir as consequências. E aí a pessoa quer pôr a culpa em Deus. Por que o senhor deixou de falar? Não, eu disse não, você disse sim, então é sim para você, só que agora você aguenta as consequências. Essa semana eu falei com alguém, cara, Deus vai ter que quebrar as suas pernas. Porque a ovelha, quando Deus tira ela do buraco, e ela pula no buraco de novo, Deus tira ela do buraco, e ela pula no buraco de novo, ele quebra a perna dela, para ela parar de cair no buraco, nem que ele tenha que carregar ela nas costas, mas tem crente que Deus tem que quebrar as pernas dela, para ela parar ali uma, quebrar as duas pernas. E se Deus precisar quebrar, ele quebra. Se Deus precisar quebrar só no espiritual, ele quebra só no espiritual. Mas se precisar quebrar no físico também, quebra ou não quebra, irmão? E bem quebrado, né? Bem quebrado. E a Simone quebrou quantas? Nenhuma, porque o negócio de Deus era. Ela voltou na mesma moto, pelo mesmo acidente. Geralmente o acidente do garupa é pior do que o do piloto. Todos os acidentes. Você vai conversar com o socorrista, em toda a ocorrência, a situação do garupa é sempre pior do que a do motorista. Eu conheço gente que morreu com o garupa e o piloto está vivo aí, até hoje. Tá certo? Agora, por quê? Porque o negócio de Deus era. E Deus não tem o culpado por inocente. E Deus não tem essa. Eu posso apresentar a minha melhor desculpa para Deus. Posso apresentar os meus melhores argumentos para Deus. O que ele vai ver, o que ele vai pesar, não é o que eu estou falando. Ele vai pesar a intenção do meu coração. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou falando aquilo? Ou por que eu estou apresentando aquele argumento? Se o meu argumento não é com a intenção de prejudicar o outro, se o meu argumento não é com a intenção de fazer de conta que eu sou um inocentezinho, o outro vai culpado. Deus ele vai pesar no intuito do meu coração. Se o pastor está dando um ensinamento para que vocês aprendam, para que vocês cresçam, para que vocês tenham comunhão de intimidade com Deus, o pastor está dando um ensinamento para você aparecer, para você que sabe. Deus não vai olhar os meus argumentos. Deus não vai ver o que vocês pensam ao meu respeito. Deus vai sondar o que está passando aqui no meu coração. Qual que é a intenção que eu faço isso? Simples assim. Qual que é a intenção que você faz o que faz? Qual que é a intenção que você apresenta os seus atributos a Deus? Qual que é a intenção que você louva? Qual que é a intenção que você prega? Qual que é a intenção que você canta? Qual que é a intenção que você vem para a igreja? Qual que é a intenção que você cultua? Com qual intenção você faz parte do grupo? Qual a intenção você é parte do corpo? Eu conheço gente que a motivação para estar na igreja era atingir um certo nível na igreja. Quero ser presbítero. O cara chega no nível de presbítero, acabou, ele sai da igreja, vai para algum lugar e anda por lugares só para ser reconhecido como um presbítero. Eu conheço gente assim. O prazer de ser reconhecido como. Mas e o serviço do presbitério? Quem que faz? Às vezes é um cooperador que faz o serviço que era para o presbítero fazer. E você acha que esse cooperador não vai ter de Deus a recompensa? Não vai ter de Deus o auxílio? Não vai ter de Deus a resposta? É forte, né? E às vezes a pessoa só se preocupa com o fazer. E esquece que depois disso, desliga a mente do verde ali, se esquece que de Deus ainda tem a recompensa. Esquece que de Deus ainda tem a situação de pesar o coração. Por quê? Porque eles estão vivendo aqui fruto de não obedecer a Deus. Deus falou para eles: larga a idolatria, para de fazer isso, para de fazer aquilo. E eles não o fizeram. Peraí.
Então eles estavam vivenciando isso por conta dessa situação de não ouvir e nem obedecer à instrução de Deus. Porque eles falam assim, ficaram 70 anos de cativeiro, dá para suportar 70 anos. Só que no final da conta não deu 70. Com 70 anos Deus abriu os portões. E aí começaram a sair a leva, um após o outro, né? Os 3 grupos. O primeiro grupo, o segundo grupo, quase uma geração depois. E o terceiro grupo, que foi a última leva, quase 20 anos depois. Será que compensa mesmo se obedecer a Deus? Será que compensa mesmo tentar bater de frente com Deus? Um dia eu aconselhando alguém, você falou assim para mim, mas fulano fez e Deus fez. Mas faça você também. Quer pagar o preço? Faça. É simples assim. Faça. Pague o preço. Só que depois não vem pedir oração para mim, não. A história para mim, não. Você fez sabendo que ia dar errado. Você escolheu fazer errado. Agora você segura a consequência. Que aí tá fácil, né? Arruma um problema. Mas eu tenho que ir lá e interceder. É ruim? Não, filho. Você vai diante de Deus orar e buscar a presença de Deus e se achegar até a Ele. O período histórico, esse livro, faz que ele fica à vontade. Esse livro cobre os acontecimentos entre 530 e 400 antes de Cristo. Só esse livro. Seja bem-vindo. Os livros de Esdras, Neemias, Esther estão relacionados com tratarem o mesmo período da história. Tá certo? Tem uma Bíblia aqui. Eu não estou enxergando. Pega uma Bíblia. Eu acho que está por favor. Os livros de Esdras, Neemias, que são relacionados por tratarem o mesmo período da história. Então, aí que eu falei para vocês, né? Esdras, Neemias, Esther estão aí dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo período. Diante disso que nós já estudamos aqui, dá para entender uma coisa. Tem projetos e planos que Deus vai começar com você. E eles vão ter continuidade na vida dos seus filhos. Eles vão terminar na vida dos seus. Vai começar em você, mas vai terminar neles. Vai começar em você, mas vai terminar lá na frente. O que Deus começou aqui nessa geração, terminou na outra. E nós vemos isso na vida de Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros exemplos que nós vemos o Senhor. Começa um projeto. Davi e Salomão. É perceptível isso? O negócio é que quando a gente recebe uma promessa de Deus hoje, a gente quer ver ela cumprida amanhã. A gente recebe uma bênção de Deus e a gente já se aposta dela de tal maneira. A gente não deu, mas a gente já, sabe, começa a cobrar a Deus como se Ele estivesse nos devendo. E se a gente botar na ponta do lado, quem está devendo, quem vai dar na promessa. Tenho certeza que a conta vai dar negativa para o nosso lado. Tenho absoluta certeza. Se a gente botar no papel, mas pastor, porque quantas coisas você fez, você pediu a Deus e Deus não te deu. Aí você vai lembrar assim, ó, pastor, isso, aquilo outro. E se eu perguntar para você assim, ó, e o que Deus fez para você e você nem pediu? Sem você pedir. Aí você vai fazer outra lista simulada assim. E eu tenho certeza que a lista do que Deus fez, que você nem pediu, ela vai quadruplicar aquilo que você pediu, que Deus ainda não fez. E se eu perguntar para você assim, quer trocar o que Deus fez sem você pedir por aquilo que você pediu e Ele não fez? Você vai dizer, eu quero não. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. São várias coisas que Deus pediu que a gente não fez. E ainda tem, essa é a régua da conta, né? Aí nós temos a subtração, né? Porque aqui nós estamos somando, né? O que nós pedimos a Deus e o que Deus fez sem a gente pedir. Agora vem a subtração. E o que Deus pediu para a gente fazer, a gente não fez. E o que Deus verdadeiramente nos deu autoridade, instrução para fazer, nós não fizemos. É como se você recebesse um valor, um cheque, um depósito na sua conta,
para comprar algo, né? O pastor chegou para você, ó, compra isso, aquilo, 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 e você não, para onde que foi depois? Porque tudo aquilo que Deus pede para nós fazer, ou Deus nos capacita para fazer aquilo, o Senhor ele investe, ele abençoa, ele capacita a gente para fazer aquilo. E se a gente não faz, se a gente não usa? Aí vem o profeta e fala, vocês estão roubando a Deus. Não, nós estamos dando dízimo. Deus não está falando de dízimo. Deus está falando das coisas que muitas das vezes Ele nos dá autoridade para fazer, nos capacita para fazer, nos abençoa para fazer, abre portas para a gente passar e fazer, e a gente não faz. Aí nós estamos roubando a Deus. Porque se Ele está investindo em nós, é como se eu pagasse um funcionário para fazer um determinado serviço, e esse cara ficasse o dia inteiro escondido no banheiro. Como se essa pessoa ficasse fugindo do serviço. O que é isso? É roubo ou não é? É ou não é? É roubo. Que você se comprometeu em fazer um algo, você recebeu para fazer esse algo e você não está fazendo. E cada um de nós aqui tem recebido uma capacitação de Deus. Aleluia. Cada um de nós aqui, o Senhor está investindo em nós. Porque o diabo vem e diz assim, vou matar. Ele diz, não vai. O diabo diz assim, vou acabar com eles. Ele diz assim, não vai. Eu vou destruir tudo. Ele disse assim, não vai. Porque eu estou sustentando eles, eu estou levantando eles, eu estou provendo na vida deles, eu estou abençoando eles. E aí quando chega na hora da gente devolver, da gente retribuir isso, a gente arruma milhares, centenas de desculpas. Ah não, Deus, porque está chovendo. Ah não, Deus, porque hoje eu estou indisposto. Ah não, Deus, porque hoje eu estou triste. Ah não, Deus, porque hoje eu não estou bem. Quantas vezes a gente trabalhou com dor de barriga, com dor de cabeça, com isso, com aquilo, só para não ser descontado? E para Deus não pode. Oi, Jesus. Ah, porque eu estou meio assim com fulano. Quantas das vezes eu tive que trabalhar com o chefe, que o irmão Paulo diz, né? Mas eu ia trabalhar, porque eu precisava do serviço. Agora, será que eu não preciso de Jesus o suficiente para passar por algumas situações, ou encarar algumas situações de frente como alguém que sabe o que quer? Porque a minha visão está no salário, a minha visão está na recompensa, a minha visão está no dia do pagar. Para servir a Deus é a mesma coisa. Se a gente ficar olhando para o serviço, aí não vem. Se a gente ficar olhando para aquilo que tem para fazer, ou aquilo que tem por fazer, ou aquilo que está contra a situação, a gente volta correndo. Certo? Mas aí a gente que é pai, que é mãe, né? Você olha, você lembra que você tem conta para pagar, você lembra que você tem filho em casa, você lembra que você tem esposo para bancar, você lembra que você tem casa para patrocinar. Você fala, não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Agora, o quanto nós queremos ser salvos, o quanto nós queremos ser libertos, o quanto nós queremos ser transformados, o quanto nós queremos encontrar com Jesus de fato. Tem pessoas aí que vai para um show do ímpio, passa uma semana numa fila, deixa de comer, deixa de fazer uma centena de coisas, vai para um jogo importante, vai para um show que ele julga importante, e a pessoa deixa de fazer todas essas coisas em prol de si mesmo, para poder participar daquilo. E aí nós fazemos exatamente o contrário. A gente arruma desculpas para não vir, para não estar, para não entrar na presença de Deus. A gente se abraça com o cativeiro, porque a maior situação aqui que impediu eles de sair foram eles mesmos. Porque Deus já tinha dado a ordem, Deus já tinha liberado eles para sair. Mas quando foi feita a primeira chamada, o que Esdras falou? Eu preciso de gente para trabalhar. Eu preciso de gente para chegar lá e edificar os muros, levantar o templo, para quando a gente voltar, ter igreja para congregar. Olha, tem muros de pé. Quem levantou a mão? Você levantou? Eu não levantei a mão. E aí o tempo foi passando. Agora, será que a culpa deles terem passado quase o mesmo tempo de cativeiro, o tempo do cativeiro, será que foi de Deus? Ou foi a situação que eles mesmos estavam e se envolveram? Ou a decisão pessoal deles? E aí pega essa, tem gente vivendo no cativeiro porque quer. Tem gente que as trancas e algemas já caíram. Tem gente que a liberdade já cantou, mas eles continuam presos dentro do cativeiro.
trancado nas suas angústias, trancado nas suas amarguras, trancado nas suas próprias convicções e não se abraçam com aquilo que Jesus já apresentou, não se abraçam com a libertação, não olham para a porta que já está aberta para que eles possam passar. Porque a visão, lembra do elefante no tronco? Né? Quando ele é pequenininho, ele é preso naquele tronco e ele tenta sair, ele não consegue, porque ele é pequenininho. Quando ele cresce, ele tem força para arrancar o topo, a raiz, a barraca que está segurando ele tem força para sair dali arrancando tudo aquilo, mas ele não faz, porque diante de todas as outras vezes que ele tentou e não conseguiu, então ele botou na cabeça dele que dali ele não sai mais. Tem crente que é assim, tentou se consagrar, tentou se jejuar, tentou sozinho, tentou sem Jesus, não conseguiu, agora não tenta mais. Já recebeu a autoridade de Deus, já recebeu o poder de Deus, já recebeu a autorização de Deus, já está com a chave do cárcere no bolso e não sai. E por que não sai? Porque a mente ainda está cativa, a mente ainda está presa, a mente está focada no problema, a mente não deixa evoluir, a mente não deixa crescer. Não quer trabalhar, não quer se envolver com o serviço. E aí Neemias vem e fala, não preciso de alguém. Zorobabel e Jesuá disse, nós estamos indo. Mas quem vai com você? Não sei, nós não. E agora, quem se prontificou e levantou a mão e quis estar com eles e foram numerados para isso, saíram pela porta da frente da Babilônia. Com a missão, qual era a missão? Reconstruir o templo. Esse é o período que se passa entre o capítulo 1 e o capítulo 6, o período aí do rei Dário, né? Vamos lá, capítulo 1 de Esdras. Ciro, irmão, olha isso. Olha isso. Lê para mim o versículo 1 de Esdras, capítulo 1. Pode, alto e claro. No primeiro ano do reino de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Pode continuar? Pode ir. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Segura. Ele falou, pode sair do cativeiro. Eu estou abrindo as portas. Quem falou? Dário. Aquele que estava aprisionando o povo. Falou, eu estou abrindo o portão. E eu só vou colocar uma condição para sair. Uma condição. Aquele a quem ainda tem o Espírito do seu Deus. Aquele a quem conhece o seu Deus, aquele a quem está debaixo da ordenança dele. Quem é entre vós, que todo o seu povo, que seja seu Deus com ele. Essa é a condição. Você vai sair? Você vai passar? Vou. Se Deus estiver contigo, você vai passar direto no portão. Se não tiver, você cai. Vai passar? Pode passar. Se Deus estiver com você, você vai passar. Se não tiver, vai cair. E aí? Irmão, o inimigo que estava aprisionando eles convidou eles para sair. Vocês querem sair? Pode sair. Só tem uma condição. Tem que ser servo do Deus Altíssimo. Só que nós passamos um período aqui de osmose, nós passamos um período aqui de falta de buscar o Senhor, falta de comunhão com Deus. Passamos um período aqui onde a manifestação de Deus não estava sendo percebida por eles. Sim ou não? Agora dá falou, se é para trabalhar com o Senhor, pode ir, vocês estão liberados. Se o seu Deus for com aquele a quem o seu Deus for com ele, que suba a Jerusalém. Portanto, por que não saiu todo mundo? Irmão, por que não saiu todo mundo daqui? Se eu for num negócio desse aqui, não sai, irmão. Sai do meio. Você
70 anos, é a primeira vez que o portão abre, encarado, sem um soldado na frente, e dá diz assim, ó, Ciro diz assim, ó, pode sair. Só tem uma condição, se o seu Deus for contigo. Tem crente que não tem certeza da comunhão que tem com Deus. Tem crente que depende de alguém olhar para ele e dizer, nossa, como que você é usado, nossa, como que você é de Deus, nossa, como que Deus te usa. Tem crente que depende de bajulação. Tem crente que depende de confirmação externa para saber se Deus é com ele ou não. Micaías está debaixo de porrada. Você não é homem de Deus. Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Da minha boca vai sair a palavra do Senhor. Se vocês quiserem receber, amém. Se não quiserem, eu vou continuar pregando. Vamos te jogar na cadeira. Eu vou continuar falando a palavra que o Senhor disser. Eu não preciso que vocês acreditem em mim. Não preciso que vocês digam que eu sou crente. Eu sei a comunhão que eu tenho com Deus e com outra coisa. Glória. É convicção. Convicção de alguém que foi chamado e escolhido por Deus. Se você não crê na sua salvação, se você não crê no agir de Deus na sua vida, não, é o Satanás que está crendo. Não são aqueles que estão, talvez, tentando chegar lá também, que vão parar para dizer, nossa, como que você não, filho? Vai! Você vê que a situação aqui ficou em aberta. Só teve um inimigo aqui para segurar eles. Quem? Eles mesmos. O inimigo aqui não foi eu. O inimigo aqui foram eles mesmos. Vamos lá. Verso 4. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andares peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que há em Jerusalém. Irmão, você está louco? Eu não ia sair pelo portão, eu ia sair lá por cima, eu ia sair pulando. Falei, o que, rapaz? Aquele que for, durante o caminho, porque era uma viagem de alguns dias, durante o caminho, por onde vocês passar, eu vou dar um cheque branco para vocês. E aonde vocês passarem, vocês vão ter lugar para dormir, vocês vão ter lugar para comer, e vocês ainda vão receber ofertas do meu povo, para vocês construírem o templo do seu. Fala isso para mim. Ó, pastor, tem um terreno aqui, não sei construir. Você arrumou um povo lá que trabalha, construir o templo aqui, esse lugar aqui é da igreja. Ele estava fazendo de tempo. Oh, meu Deus. Irmão, o cara falou, ó, se for de vocês. Eu vou trabalhar de só a só, irmão. Onde que esse povo estava? Irmão, cadê os homens e mulheres de Deus? Mas era mais confortável, você percebe? Ficar no cativeiro. Tinha uma caminha de feno, né? Tinha uma caminha de capim para dormir. Tinha um teto de barro, de sapê, para se esconder embaixo. Está confortável. Está bom aqui. Tinha uma cebola, pepino, picado para comer. Tá bom. Para quê? Não vai se esforçar para quê? Não vai trabalhar mais para quê? As outras gerações que vão, os outros que façam. Nós já estamos acabando, nossa geração está indo. Porque tem gente que é assim, se ele achar que ele não vai desfrutar, ele também não ajuda, ele também não põe a mão. Se a pessoa achar que não vai, sabe, receber algo em troca, ele também não faz nada. E é assim que essa geração está. A maioria de nós já tem mais de 50 anos. Nós vamos terminar de construir e vão vir outros e vão usufruir. Então não deixa eles fazer. É um pensamento egoísta. E o diabo só trabalhando. E o diabo só se andando. E o diabo só trabalhando no meio deles. Mas Deus já tinha tocado o coração daquele que podia prender eles no cativeiro. Daquele que podia impedir eles de sair, Deus já tinha trabalhado no coração dele. E o único inimigo agora que eles têm é pessoal, é cada um de si que ficou se travando, ficou se amarrando aí dentro da situação. Verso 5: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. O Espírito do Senhor chegou e disse: você
Você tem certeza que você quer continuar aqui? Você tem certeza que você vai continuar cativo? Você tem certeza que você vai continuar nesse marasmo? É a primeira vez que você vê aquele portão aberto. Meu Espírito é contigo. E eu vou te usar. Eu vou te levantar, eu vou te dar força. Eu conto contigo. E esse ânimo agora domina eles de tal maneira que eles se esforçaram. Para quê? Para trabalhar. Então, peraí, se Deus é conosco, Deus despertou eles agora. E subiram para edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram, lhes sustentaram, lhes supriram, lhe deram o que precisavam. Os objetos de prata, de ouro, fazenda e gado, e com coisas preciosas, fora tudo o que voluntariamente se deu. Além deles entregarem o que Deus já tinha dado ordem para eles entregarem, e o próprio rei assinou embaixo, eles ainda voluntariamente, olha, vocês vão dar 100. Não, 100 é pouco, eu vou dar 500. E assim, cada um foi fazendo, cada um foi abençoando, porque o próprio Deus já tinha liberado a situação, tá certo? Eu já falei para vocês que esse capítulo 1 de Esdras aqui está ligado ao capítulo 45 de Isaías. Eu já ensinei isso para vocês em outras ministrações também. Faz uma anotação na sua Bíblia do lado de 1 Esdras, Isaías 45. Coloca aí IS, você vai saber que é Isaías 45. Essa informação aqui, ó, o versículo 1 aí, que ele fala que o Senhor chamou ele para libertar as nações, é essa carta de Isaías 45 que ele recebe, tá certo? Assim diz o Senhor a Ciro, o meu ungido, que eu te dei os reinos da terra, te levantei como mão forte, tá certo? Depois que ele assume a Pérsia, vence a Babilônia, tá certo? Ele agora pega dentro dos utensílios sagrados e alguém traz para ele um rolo do profeta Isaías. Quando ele lê, não se tem histórico de outros Círios, não se tem. Nos livros históricos ninguém conhecia, nas histórias e mediações ninguém com o nome de Ciro, ele era o primeiro. E ele lendo aquilo é como se fosse uma revelação, sabe aqueles irmãozinhos que revelam o culto profundo, não te conhece, não sabe onde você mora, não sabe onde você congrega, abre a boca para falar e Deus revela tudo. Pois é, quando o Ciro pega essa carta, ele pede para alguém ler o livro do profeta Isaías, a pessoa pega logo no 45, sem saber, tá? Porque eles não podiam manipular essas coisas. Por ordem do rei, pediu para ler um livro e a pessoa vai lá e pegou um pergaminho. Quando abriu o pergaminho, tinha que tirar o selo. Então a pessoa que pegou não sabia o que estava escrito. Quando vai ler, o que está escrito? Eu te digo, a ti, ó rei Ciro, a quem eu levantei com mão forte para abater os grandes dos reinos ao seu redor, para te dar a autorização para libertar o meu povo. O povo, irmão, o povo não tinha nem sido cativo ainda. O livro diz que Ciro não tinha nem nascido ainda. Quando ele vai ver o livro está datado 70 anos antes. O cativeiro, pastor? Não, antes de Ciro nascer. O livro está escrito antes dele nascer. A história dele já estava relatada pelo Senhor, tinha revelado ao seu profeta Isaías. E quando ele pega aquilo para ler, não tem como. É por isso que ele olha e diz: não, as portas estão abertas, vocês pegam o que vocês quiserem e vão, porque não tem como. O cara tinha passado por quantas cidades diferentes, por quantos reinos diferentes, tinha conhecido quantas tipologias de deuses pagãos, e escutado quantas histórias. E da mesma situação, ele tinha ouvido falar do povo, do Deus do povo que tinha aberto uma venda de toda aquela situação. E talvez ele até duvidasse de tudo aquilo, normal. Mas olha, e eu entendo que quando ele foi lendo aquilo ali, talvez ele foi ouvindo Deus falar, propriamente dito. Eu creio assim, que enquanto aquilo ia sendo
lido para ele, ele ia escutando uma voz acima de outras vozes falando. E quando Deus fala, é diferente. Já pensou? Deus mandou uma carta para você, você vai ver a data da carta 70 anos antes da sua data de nascimento. Nem talvez a sua mãe tinha nascido. E Deus já tinha dito toda a sua história. Por isso que agora ele sai da frente e fala, não, gente, vai embora, pelo amor de Deus. Gente, vocês não conhecem o Deus de vocês. É como se ele estivesse falando isso com todos. Vocês não conhecem o Deus de vocês. Se não me falha a memória, ele até questiona se era para ele mesmo, né? Sim, não, peraí, mas... É para mim mesmo, Ciro. Aí o bispo Ciro, fala que não havia outra pessoa. E alguém vai, eles vão atrás e não tem outro Ciro. Não tinha relatos de nascimento. Né? Se fosse no dia de hoje, você vai lá no cartório, você busca os registros e não encontraram. E eu entendo que desde aquele dia ele não dormiu. Até ter a decisão e certeza de que de fato Deus estava falando com ele e de que era ele mesmo Ciro que estava sendo falado, ele não dormiu. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Mas o fato é, ele ouviu uma vez e creu. O povo já foi para o cativeiro, sabendo como que ia ser lá. Deus já tinha falado quando ia abrir as portas, como que ia abrir a porta, o que era para eles fazer. Eles tinham todas as instruções. Não ensinaram para a próxima geração quem era Deus. Não mostraram a grandeza de Deus, porque imagina a vergonha dos pais para ensinar para os filhos, nós estamos aqui, porque nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós não obedecemos a Deus. Nós estamos nessa situação porque Deus falou e a gente não creu. Deus falou e a gente não obedeceu. Então eles ficaram omissos. Não passaram a transcrição, não passaram os ensinamentos à frente. Então você vê toda essa situação acontecendo e como que Deus agora vem trabalhando para eles. Capítulo 2, aí aparece a lista dos que voltaram para Jerusalém com Zorobabel e Jesua, né? Ele vai dando a descrição. E aí, Esdras, capítulo 61, olha a situação que aconteceu. Esdras, capítulo 2, versículo 61, versículo 61, capítulo 2. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, o filho de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou por mulher as filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram os registros entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. O que aconteceu com esses caras aqui? Esses caras aqui, eles estavam em Números 18. Números 18, verso 7. Para você entender a história. Os caras perderam a identidade. Perderam o registro de nascimento. Procuraram eles, contado entre aqueles que iriam receber a sua porção. Números 18, versículo 7. 18:7. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar em que estiver dentro do véu. E isso administrareis eu, e vos tenho dado o vosso sacerdote em dádiva ministerial. E o estranho que se chegar a ti morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos. Por causa da unção, as tenho dado a ti e aos teus filhos. Então esses caras aqui, eles eram filhos de Arão, eles eram descendentes. Só que o que aconteceu? Eles casaram com essas moças que eram filhas desse tal Barzilai aqui. Aí o que eles
fazem? O que eles fizeram? Eles adotaram o sobrenome do sogro. E o sogro tinha aberto mão da sua herança. Por quê? Quando Davi volta da perseguição do seu filho, esse Barzilai se propõe em ajudar o rei. Então ele não pega parte da herança porque ele está bem. Ele não vai fazer questão do seu sacerdócio, ele não vai fazer questão do seu voluntariado, do seu trabalho, tá certo? Porque ele está bem, ele está dentro do templo, ele está sendo bem cuidado, ele está na boa. Então ele deixa de mão o seu sacerdócio. Só que esse cara agora morreu. E o nome dele agora não sai na lista dos sacerdotes. E os filhos agora, quando vão fazer o levantamento para poder colocar aqueles que iriam na frente, cuidar do templo e entrar pelo templo, os filhos se voluntariaram. Nós temos direito, porque nós somos da aliança sacerdotal. Quando vai ver o nome da família, cadê? Não tem. Porque o pai tinha abandonado o sacerdócio. O pai tinha deixado o serviço na casa do Senhor, porque estava sendo favorecido pelo rei. Estava sendo favorecido pelo rei, estava confortável demais para trabalhar, estava confortável demais para querer cuidar das coisas santas e sagradas de Deus. E por consequência disso, esses caras aqui agora perderam o seu direito, perderam a oportunidade, não tiveram o direito de continuar, né, de progredir dentro da casa do Senhor como sacerdócio. Então eles foram rejeitados como aqueles que nunca fizeram parte do sacerdócio. Eles foram desclassificados, eles foram excluídos, porque fizeram pouco caso do pai, por causa do pai deles, que não cumpriu o seu sacerdócio. Então agora a família foi cortada. Mas isso, hoje em dia, isso é Velho Testamento, né? Existe pecado hereditário? Mas hoje em dia, assim, Deus não vai cobrar dos filhos, mas as coisas elas têm uma consequência. Se eu me sujar de sangue e eu abraçar você, você vai ficar sujo de sangue. Né? Se você não se converter, se você não fizer a sua parte, foi o que eles fizeram aqui. Eles foram tarde. Por que eles não foram antes? Eles foram aqui na hora de querer receber alguma coisa. Então Deus viu que o interesse aqui. O pai não deixou nada. Por que eles não fizeram a parte deles? Beleza, seu pai não fez, seu pai não buscou, seu pai não orou, seu pai não se converteu, mas por que você não veio fazendo a sua parte? Agora que é a hora da recompensa, eu sou filho de sacerdote, aí fica fácil. Né? Na hora que Jesus raiou nas nuvens, eu sou filho de pastor. Pô, mas não ora, não consagra, não lê Bíblia, não vai para a igreja, não é o suficiente, entendeu? Então assim, se eles tivessem mantido uma vida de consagração a Deus e dentro daquilo que estava proposto, Deus abençoe, daquilo que estava proposto, eles não tinham alcançado. Eles não tinham alcançado o trabalhar de Deus. Eles não tinham alcançado verdadeiramente o favor de Deus para eles. Se eles tivessem vindo trabalhando, fazendo a parte deles, talvez Deus teria dado a eles a oportunidade de continuar o ministério, entendeu? Mas a questão aqui é que eles até esse momento, você não vê eles fazendo questão. Porque nós estamos falando aqui de um período de cativeiro de 80 anos. Será que eles tiveram tempo de buscar os sacerdotes? Falar, olha, nós estamos com vocês, né? Quando vocês quiserem se levantar, quando vocês quiserem cultuar, quando vocês quiserem erguer a casa de Deus, conta com a gente, conta conosco. Somos filhos de Barzilai. Meu pai decidiu servir ao rei, achou melhor, né, trabalhar para o rei, mas nós temos sangue sacerdotal. O nosso coração queima por servir a Deus. Nós queremos voluntariamente servir ao Senhor. Até aqui eles não fizeram isso. Aí quando alguém diz assim, vai ter recompensa, vai ter tesouro, vai ter dinheiro. Opa! Eu sou sacerdote, não. Aí não, né? Se você não participou da prova, se você não participou da parte difícil, aí você vai só no dia do pagamento. 29 dias de atestado. No dia de receber, o cara aparece. Aí não, né? Aí não. Entendeu? Então, por conta disso, eles também foram piscados. Beleza? Então, por mais que eu tenha uma linhagem pastoral, mais que meu pai seja pastor, meu avô seja pastor, agora é mais difícil para você. Se eu não fizer a minha parte, eu estou piscado.
Entendeu? Agora, aquilo que eles fizeram, se eu não fizer a minha parte também, além de ter o peso da consequência de que eu não fiz, o peso da herança espiritual ainda recai sobre mim. Certo? Para eu quebrar isso, eu preciso sair dessa situação, dessa linhagem e fazer diferente. A conversão. É isso aí. Vamos lá? Verso 68. Alguns dos chefes dos pais vindo da casa do Senhor, números ainda. Esdras, perdão. Voltei para Esdras aqui. Esdras 2, 68. E alguns dos chefes dos pais vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para afundarem no seu lugar, para reconstruir, conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 70.000 darícos, e em prata 5.000 aratéis, e 100 vestes sacerdotais, e habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto cantores como porteiros, como neteneus na cidade, como também todo Israel ao redor, ou na cidade. Então eles foram sustentados, aqueles que tinham ofício, que trabalhavam, os pedreiros, os artifícios, aqueles que trabalhavam com ferro, aqueles que iam verdadeiramente pôr a mão na massa, tá certo? Esdras 2, 68, tá certo? Então ali aí 68, 68, 69 e os 70. Então você vê por que os caras enchem o olho agora para ir? Porque a recompensa começa a chegar. Agora a situação começa a mudar. Eles agora estão sendo patrocinados para reconstruir o templo. E a primeira coisa que foi restaurada foi o altar. Antes das paredes, antes das ornamentações, antes de qualquer outra coisa e utensílio, o que foi reparado primeiro foi o altar. Se o altar não tiver reparado, pode construir o templo inteiro. Se o altar não tiver reparado, pode forrar o templo de ouro. Se o altar não tiver reparado, não adianta nenhum outro utensílio. Então eles entendem isso. A tipologia nós mesmos. Hoje. Nosso altar. Hoje. Naquele tempo eles construíram o altar pessoal. Hoje, nós somos o altar de Deus. Hoje, qual que é o altar que eu preparo hoje? Meu coração. Antes eram consagrados, os altares eram consagrados. Porque Deus não habitava ainda dentro do homem. O Espírito Santo não agia ainda pessoalmente, na vida de cada um. O Espírito Santo operava através da arca. Hoje, quem é o altar de Deus? Nós. Cada um de nós somos o altar de Deus. Então não adianta. Tanto faz. Então, hoje, eu sou o altar de Deus. Eu sou o altar de Deus. Então, antes de eu ir para uma igreja grande, antes de eu ir para um movimento grande, fazer parte de vigílias, de congressos, eu vou me envolver com gente crente, eu tenho que ser crente. As pessoas se enganam. Se envolve com um movimento, se envolve com situações, querem buscar algo que façam elas se sentir maiores, quando na verdade não é o lugar onde eu estou, eu congrego, não é a situação, é quem eu sou na presença de Deus. Teve gente que esteve dentro das melhores congregações naquela época, e foram reprovados por Deus. Teve gente que estava exatamente no lugar onde era para estar, mas não estava da maneira que tinha que estar. Por isso, foram reprovados por Deus. Então, antes de eu escolher um lugar, antes de eu escolher aonde estar, antes de eu escolher, você entende isso? Em que grupo eu vou participar? Em que situação eu vou estar? O altar vem primeiro. Como eu vou contribuir com essa igreja? Como eu vou contribuir com esse grupo? Em número? Não precisa. O meu serviço, o meu auxílio, a minha ajuda para que o corpo cresça, para que o corpo continue, a minha vitamina. Todo membro eu tenho que trazer. A congregação tem um ofício, no caso. Ninguém pode só vir à igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Tem que fazer parte do corpo. Uma responsabilidade. Se eu passar o dia inteiro com a mão no
bolso. Inteiro. Faz o teste. Acorda amanhã, bota a mãozinha no bolso. Escolhe uma da música, bota ela no bolso. Você fala assim, vou passar 6 horas com a mão no bolso. Não vou tirar essa mãozinha do bolso. Tudo que eu tiver que fazer, eu vou usar essa mão. Sou destro, não sou canhoto, então eu vou botar a mão esquerda no manegamento do trabalho. É o que você pensa. E você vai fazer tudo com essa mãozinha aqui no bolso. Depois você me fala quão fácil foi passar essas poucas horas com a mão no bolso. Ou escolhe um dos pezinhos e bota ele assim atrás assim, e passa o dia pulando para lá e para cá, e depois você me conta quão difícil foi essas horas sem utilizar esse membro. É assim quando um membro da igreja não auxilia o corpo a andar, não auxilia o corpo a crescer, não auxilia o corpo a continuar saudável, não ajuda o corpo a abraçar. Aí, Era isso que esporadicamente, essa pessoa acaba se sentindo excluída. Quando, na verdade, a própria pessoa está se excluindo. Eu tenho essa dificuldade. A própria pessoa acaba se excluindo. Eu acho que aqui eu não sou benquista, eu acho que eu não faço diferença, eu acho que o que eu faço é tão pouquinho que não vai ajudar em nada, né? E esse pouquinho é o que vai ajudar, né, o corpo a atingir o seu potencial máximo. Eu falei de membro grande, eu falei com a mão, mas você pode deixar 2 dedinhos aí para dentro da mão, aí passa uma fita assim, deixa esses 2 dedos presos e tenta passar o dia inteiro com esses 2 dedos aí utilizados. E você vai ver quão difícil vão ser algumas tarefas para você executar. Tarefas que antes eram fáceis para executar, mas agora se tornaram difíceis com falta de 2 dedinhos pequenininhos assim. Então, uma machucadinha do dedo já atrapalha a gente. Na unha a gente já não consegue pegar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então assim, para você entender que o membro não precisa ser grande para ter importância. Não precisa ser a cabeça para ter importância. Não precisa ser o braço inteiro para ter importância. Não precisa ser a perna inteira para ter. O dedinho do pé já faz falta. Já não tem clima, né? Machucou a unha, já no clima para trabalhar já não é o mesmo. Né? Você vai ficar caçando, né, um jeito de se encostar, fazer o mínimo possível para não incomodar. Sim ou não? É isso, irmão. Então, agora, qual que é a dificuldade da igreja? A gente pensa que só os membros grandes, né, que fazem falta. Né? Um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono. Não, irmão, para Deus, isso aí não é nada. Se Deus quiser um pastor, ele faz um de hoje para amanhã. Se Deus quiser um presbítero, ele faz um de hoje para amanhã. Se Deus quiser um cantor, ele faz um de hoje para amanhã. A Bíblia diz que quando Deus rejeita Saul, Deus olha para Samuel e diz: eu já tenho me provido de um rei, e Davi não tinha nem nascido ainda. Porque quando ele é rejeitado, para quando Deus vai ungir Davi lá, são quase 20 anos. Davi nem nascido tinha ainda. Se Deus quiser, ele faz. Agora, enquanto eu quero ser útil para Deus, não importa se o serviço que eu faço é pouco, não importa se o serviço que eu estou fazendo ninguém está vendo, não importa se é um trabalho que às vezes, né, as outras pessoas não conseguem acompanhar. A gente tem as meninas aqui de quinta-feira aqui, às vezes você vem só duas aqui, às vezes a gente vem tem 2, 3 pessoas aqui, às vezes a gente vem tem 6, às vezes a gente vem tem 1, mas elas estão aqui. E não precisa ninguém estar vendo, não precisa ninguém estar falando, não precisa ninguém estar sabendo. Elas sabem a importância que tem a oração delas aqui. Enquanto você está lá trabalhando, elas estão orando aqui para Deus dar. Enquanto nós estamos lá nos nossos afazeres, fazendo as nossas coisas, elas estão aqui intercedendo por nós. O irmão Paulo, do nosso povo aqui de manhã, vem aqui na igreja aqui orar, interceder por nós. Enquanto nós estamos lá nas nossas batalhas, preocupados com as nossas coisas, eles estão aqui nos suportando. Segurando o peso de toda a igreja espiritual aqui, para que o nosso dia lá seja melhor. E se você já passa as suas dificuldades, se você já enfrenta as suas lutas, você imagina se não tivesse esse suporte. Imagina se não tivesse gente orando pela tua vida. Você pensa que você ora, você não sabe o tanto de intercessor que Deus tem levantado pela sua vida. Tem intercessores que nem daqui são. Tem gente que ora pela minha vida, me suporta em oração, que nem da igreja. Não tem nem responsabilidade de orar por mim, mas me adora.
Tinha a mesma situação com você. Tem gente que ora por você e você nem sabe. Aí o diabo vem e tenta botar desânimo. Porque a gente não sabe o tanto que Deus gosta da gente. A gente não sabe o quanto Deus nos ama. A gente não sabe o quão importante às vezes está sendo o nosso trabalho, que parece insignificante, mas não é. Não é. Faz falta. Tem trabalho que às vezes você olha assim, é tão desinteressante, mas tira ele para você ver. Tem gente que trabalha com você que às vezes você não dá nem nada. Essa pessoa aqui mais dá trabalho do que ajuda. Mas no dia que falta, faz falta. Como é que pode? Está lá, parece que está atrapalhando, mas quando não vai, faz falta. É assim. Então nós precisamos entender que na ótica de Deus a situação é diferente. Agora, com aqueles que saíram, depois que o altar foi restaurado, capítulo 3, chegando pois o sétimo mês, até aqui ninguém tinha feito nada. 7 meses só para dizer, não, gente, peraí, não dá para fazer assim, gente, vamos, 7 meses para retomar o ânimo. Estando os filhos de Israel já na cidade, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém, fizeram a congregação, juntaram o povo, e levantou a Jesua, filho de Josadaque, sacerdote, e os seus irmãos, Zorobabel, e o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecer sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés. Então, 7 meses depois, eles conseguiram se organizar para fazer o culto e para trabalhar, para reparar o altar. 7 meses depois. Só para se organizar. E a gente quer fazer as coisas. Porque era só o serviço? Não, tinha a parte espiritual, o inimigo estava atrapalhando, tinha aqueles que não queriam ajudar, então tudo isso acabava atrapalhando o processo. Porque lembra que tinha os camaradas que já estavam lá, quando eles voltaram, que estavam desanimados, que eles ainda tinham essa missão de animá-los para eles ajudarem a fazer o serviço? E tudo isso levou em média aqui, como nós lemos, 7 meses, mais de meio ano. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas Deus vai despertar algumas pessoas para auxiliar no serviço. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas Deus vai sacudir gente para sair da cama, para sair do marasmo. Deus vai despertar gente para poder verdadeiramente se levantar para o serviço. Agora se prepare, porque enquanto você está na cama, você não incomoda ninguém. Enquanto você está na doença, enquanto você está travado, você não incomoda ninguém. Nós vemos aquele homem na beira do poço, aquele homem na beira do tanque para ser curado, e a Bíblia vai dizer que há 38 anos aquele homem estava naquela cama. E a Bíblia não mostra durante 38 anos nenhum fariseu chegando nele e dizendo: o que você está fazendo com essa cama? E eu disse 38 anos. Ninguém nunca chegou para ele e disse: olha, não pode, é sábado, sai daí, sai dessa cama. Não pode. Com 38 anos, ele não incomoda ninguém. Jesus passou, curou o homem, e ele está com a mesma cama. E ele carregou 38 anos. A diferença é que agora a cama está aqui, com os ombros cingidos. E ele está decidido a voltar para casa. E ele está decidido a levar a sua vida. E ele está decidido em fazer alguma coisa. E quando ele bota a cama aqui, alguém diz assim: ei, não pode não. A cama não fica para trás. Não pode não. Como que não pode? Tem 38 anos que eu estou em cima dessa cama, ninguém nunca disse nada. Agora que eu decidi carregar a cama, agora que Jesus me curou, agora que eu recebi poder e autoridade de Deus, vocês querem me parar? Não vai não. Ah, não vai. Enquanto eu estava paralítico, ninguém se importava. Enquanto eu estava largado, enquanto eu estava sozinho, enquanto eu estava caído, ninguém estava nem aí. Agora que eu estou carregando a cama, vocês acham que vocês vão me parar? Reclama com aquele que me levantou, reclama com aquele que me pôs de pé. Porque agora eu me levantei. Se é para carregar a cama, nós vamos carregar a cama. Entenda isso.
Enquanto você tiver no sono, na indolência, enquanto você tiver no tanto faz como tanto fez, não vai incomodar ninguém mesmo. E na hora que você se levantar, opositores aparecerão. Sabe para quê? Para testar a sua fé, para testar o quanto você quer ficar de pé, para testar o quanto de fato você quer caminhar, aonde de fato você quer chegar, e se verdadeiramente você quer se levantar ou vai voltar para a cama. A decisão é sua. A cura Jesus traz, a cura Jesus entrega. Te pôr de pé, Ele põe, mas carregar a cama você tem que carregar. Aguentar os opositores você tem que carregar. Você não vê Jesus lá depois, não fala isso com ele, não pode não. Você não vê Jesus fazendo. Jesus cura ele e mete marcha. Jesus cura ele e vai embora. Você vai dar ouvido para os opositores se você quiser. Você vai dar ouvido para ele se você quiser. Mas o homem foi tão sábio que ele diz, é verdade. Vocês querem reclamar? Reclama com aquele que me curou, porque eu não tenho tempo para reclamação de vocês. Eu não vou poder satisfazer o ego de vocês. Então reclama com aquele que me curou. Reclama com aquele que me pôs de pé, porque agora eu tenho uma missão, eu tenho uma direção, eu vou voltar para casa. E se depois você olha e você pensa que ele viajou, você pensa que ele foi aproveitar as pernas dele para correr o mundo? Não, no próximo culto. Aleluia. Jesus está lá dentro pregando, e ele entra pulando e saltando e dizendo, foi ele que me curou. Foi ele que me curou, aleluia. No próximo culto ele estava lá. Talvez se fosse eu, ia chegar em casa e ia botar aquela cama ali e dizer, é verdade, não era para a gente ter se separado. Eu acho que eu nunca devia ter saído de cima de você. Eu acho que eu devia ter continuado quietinho aqui em cima dessa cama. Mas não, aquele homem foi tomado por um sentimento de alegria tão grande que nada daquilo que se levantou contra ele pôde fazer ele voltar para a situação de campo. Fez ele voltar para aquela situação de travas e amarras espirituais, porque verdadeiramente ele foi liberto pelo poder e a graça que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então agora, depois que o altar foi reparado, verso 8, no capítulo 3 de Esdras aí, eles colocam os alicerces, né? Agora sim, opa, o altar está reparado. Agora eu vou colocar de pé a estrutura. E agora eles levantam então os alicerces do templo. Depois dos alicerces postos, aí eles aprenderam a lição. Fizeram o altar, fizeram o sacrifício, ok? Levantaram a estrutura, né? Colocaram os alicerces, as paredes. Agora eles fizeram o quê? Verso 11. Cantavam as revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque Ele é bom. Eles prepararam o altar, sacrificaram. Levantaram a igreja, vamos cultuar. Vamos esperar acabar o serviço. Não, vamos parar aqui, vamos fazer tudo. Vamos parar aqui, vamos adorar. Vamos esperar lá quando virar o ano, a gente não vai fazer agora. Não, vamos esperar as coisas melhorar, vamos esperar. Não vai esperar nada, nós vamos cantar é hoje, nós vamos glorificar é agora, nós vamos louvar Ele é nesse momento. Por quê? Porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor. Eles não louvaram a Deus porque estavam alegres. Entende isso? E todo o povo jubilou com grande júbilo, vírgula, quando louvou ao Senhor. Eles não louvavam porque eles estavam alegres, eles estavam cansados, eles tinham sido perseguidos, eles estavam meio que desanimados, mas eles louvaram a Deus. E enquanto eles louvavam a Deus, a alegria veio. A gente quer fazer o contrário, a gente só quer cantar quando a gente está alegre. É ou não é? A gente só quer cantar quando a gente já está alegre. A gente só quer demonstrar para Ele aquilo que nós estamos sentindo. Aqui eles não estavam sentindo nada. E começaram a cantar. E tem um ditado que diz que quem canta, os mares se espantam. Isso é meio que bíblico. Se você procurar, não está escrito assim, mas você vai achar aí, indagado em algum lugar da Bíblia. Porque verdadeiramente, né? Salmo 100, louvai ao Senhor. Quem está feliz? Não, quem tem fôlego. Tem fôlego? Então pode cantar. Salmo 1, não precisa estar alegre para cantar. Não, você tem que ter fôlego. É só isso, é só fôlego que você precisa. Você não precisa de alegria para cantar. Você não precisa estar feliz para cantar. Você não precisa de emoção para cantar. Você precisa de fôlego. Você tem fôlego? Tem fôlego. Então louva ao Senhor. Porque aí você louva ao Senhor. E a Bíblia diz que o choro, ele pode, no Salmo 30, o choro pode durar uma noite inteira. Não tem problema. Pode chorar. Chora bastante.
porque a alegria vem pela música. Então eu não canto porque eu estou alegre, eu canto porque eu creio. Aleluia. Eu não canto porque eu estou feliz, eu canto porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele pode fazer. E aí a alegria me pega, é a alegria que me encontra. Fala, não, eu tenho que acompanhar aquele cante ainda, porque se triste assim, ele está desse jeito aí comigo, então. Tem uma passagem que fala que a tristeza ela tem que pular de alegria. Na presença do Senhor. Agora, como que a gente se engana? A gente só quer transparecer aquilo que nós já estamos sentindo, mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu ainda não experimentei, daquilo que eu ainda não vi, daquilo que eu ainda não senti, mas eu creio. Você crê que esse é o poder de Deus que você serve? Que mesmo na sua tristeza, mesmo no seu dia de angústia, mesmo no seu dia difícil, se você louvar o Senhor, se você apresentar a Ele o seu melhor, o seu cântico, o cântico de Ana era um cântico triste, e ela começa a cantar, ela começa a louvar Deus, Deus desce, responde ela, e aí ela faz o cântico de alegria. Só começa a louvar, o resto Deus faz. Só começa a cantar, o resto o Espírito Santo faz. Pode começar chorando mesmo, você vai terminar sorrindo. Pode começar na dificuldade mesmo, Deus vai trazer resposta para a tua vida. O diabo quer que você pense que porque você está triste, você não pode cantar. O diabo quer que você pense que porque você está triste, você não pode glorificar. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Você vê que porque o povo agora louva ao Senhor, a alegria chega e abraça eles. E todo o povo jubilou com um grande júbilo. E quando louvou o Senhor pela fundação da casa, eles não estavam nem felizes porque Deus tinha feito algo pessoal para eles. Eles estavam felizes porque o templo, pela segunda vez, estava sendo reerguido, estava sendo levantado, estava sendo colocado de pé. Depois de mais de 70 anos de cativeiro, mais o período que eles passaram lá, cerca de 90 anos aqui ainda o templo caiu. Mas agora começa a ser reconstruído, começa a ser colocado de pé, porque alguém se posicionou. E Deus aqui não chama lá os principais, não chama lá os sacerdotes, Ele abriu o leque para quem quisesse. Depois daqueles que foram, Ele fala, agora eu quero saber quem são os sacerdotes. Agora eu quero saber de fato quem quer suportar o serviço. Agora eu quero saber de fato quem quer responsabilidade. Agora eu quero saber de fato quem vai ajudar a carregar as cargas. E aí depois Ele separa. Se fosse eu e você, será que nós íamos voluntariamente dizer, Senhor, pode deixar que eu vou ajudar a carregar a carga? Pode deixar que eu vou ajudar a levar para frente. Verso 4. E aí começa, né? A cama começa a incomodar mais gente. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. A cama, a mesma situação lá do paralítico, né? A cama que começa a incomodar. Enquanto eles estavam vivendo em ruínas, ninguém se incomodou com isso. Enquanto o templo estava caído, enquanto eles estavam tristes, enquanto eles estavam moribundos, ninguém estava nem aí para isso. Quando eles começam a construir o castelo, quando eles começam a levantar as coisas, aparecem os samaritanos e vão direto para o rei mais próximo, né? O rei Artaxerxes, tinha Dário, né? E tinha os reis das províncias, tá certo? Os reis que estavam abaixo de Dário. E um deles era Xerxes, Artaxerxes. E agora ele vai e questiona, diz, olha esse povo aí. Eu acho que esse povo não devia estar construindo, não. Tem alguma coisa errada com esse povo aí. Esse povo, né? Eles ficavam cada um na sua casa lá chorando, ficava cada um na sua. Eles não tinham muito. Agora eles estão muito juntos, eles estão muito próximos. Esse povo aí eles estão aprontando alguma coisa. Eu acho bom o senhor ver direito, ver de perto o que eles estão fazendo. Eu acho bom o senhor dar uma olhadinha. O que eles estão fazendo? Na hora que a Artaxerxes percebe isso, é um motim. Eles devem estar se juntando para tomar o reino, eles devem estar se juntando para me tirar do trono, não é possível, eles estão querendo me tirar do meu lugar. Eles estão se juntando para poder me derrubar. E agora ele pega
E proíbe, olha o verso 4. E ouvindo, pois, os adversários, os opositores de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro e edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar conosco, porque como nos buscaremos o vosso Deus? Olha só qual é a estratégia que eles chegam. Eles não chegam diretamente afrontando eles, dizendo: olha, vocês não podem. Eles mandam o recado do rei, e agora chega neles e diz assim: ó, nós queremos fazer parte disso, nós queremos ajudar vocês. Só que o Senhor já tinha mostrado para Zorobabel o que era. E eles falaram: não, vocês não podem edificar conosco. Por que não? Não, porque nós recebemos uma ordem direta de Deus, que era para nós edificarmos. Nós recebemos a ordem de Deus que nós deveríamos fazer. Então vocês não vão pôr mão, vocês não vão atrapalhar, porque a ordem veio de Deus. E agora vem o recado do rei Artaxerxes, né? Então agora eles estão agoniados com aquela situação. Deixar-nos edificar conosco, porque como vós buscares o vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Então nós fomos enviados também para ajudar vocês. Verso 3. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casas ao nosso. Não convém que vocês coloquem a mão no que é sagrado. Não convém que vocês interfiram naquilo que Deus nos deu por responsabilidade de fazer. Mas nós sós edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como Ele nos ordenou, pela voz de Ciro, rei da Pérsia, o seu rei. O seu Senhor nos deu essa autorização. Todavia o povo da terra debilitava com as mãos o povo de Judá e inquietava-os no edifício. O que é isso? Eles começavam a trabalhar, eles juntavam os tijolos para continuar a construção. Os camaradas vinham e impediam eles de pegar os tijolos, levavam para outro canto mais longe. Sempre sumia uma ferramenta, sempre, sabe, de todo jeito tentando sabotar a construção da obra, inquietava eles no edificar, atrapalhava na construção, né? Você tinha que fazer o concreto lá, jogava água, vinha alguém e jogava água a mais do que era para jogar, então o trabalho não saía, inquietava, atrapalhava, impedia. E alugaram contra eles conselheiros, olha só, conselheiros para frustrarem os planos todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o mandado de Dário. O que eles fizeram? Quando eles viram que toda essa situação já não estava dando mais para fazer, aí agora eles começaram a alugar conselheiros. Olha, vai lá, fala para eles que eles não deviam fazer isso não. Fala para eles que se eles forem interpretados de mau modo, a cabeça deles pode mudar. Fala para eles que se eu fosse ele, não fazia isso não. E isso começou a atrapalhar a situação até os dias de Ciro. Chegou no ouvido de Ciro. E aí Ciro agora manda a resposta para ele. Disse: quem liberou o povo para edificar foi eu. Quem disse para eles construir foi a minha ordem. E quem é você para impedir? Quem é você para atrapalhar? Toma, meu Deus. E aí você imagina a moral daquele povo que já vinha na pegada de construir, já vinha na pegada de ajudar, já vinha na pegada de continuar a construção, agora com uma confirmação, né, de Deus, porque quem estava usando Ciro? Deus. Foi Deus que tocou no coração dele para abrir as portas, para liberar o povo, para deixar o povo ir, para deixar o povo trabalhar. É como se Deus estivesse confirmando o serviço. É para fazer? Sim. É para trabalhar? Sim. Deus falando, porque foi eu que patrocinei, foi eu que liberei. Então quem são vocês para impedir? Então agora, Deus... E será que a gente vê isso hoje acontecer? Essa pessoa não quer trabalhar, não quer fazer, não quer ajudar e ainda atrapalha quem está fazendo. Não basta cruzar os braços. Não quero ajudar. Tudo bem, senta aqui, fica quietinho, não atrapalha. Não, mas além de não querer fazer, além de não querer ajudar, ainda tenta atrapalhar quem está trabalhando, quem está fazendo.
Por diversas vezes durante a minha trajetória ministerial, eu me deparei com gente assim. A pessoa está na igreja, e aí, vamos fazer isso? Não, vamos fazer aquilo, não dá, vamos fazer aquilo, não dá. Aí você chega a outra pessoa e quer fazer. Por quê? Mas por que você deixou o Gabriel fazer? Ele não chamou eu para fazer. Eu, infeliz, filho do Satanás. Quantas vezes eu te chamei para fazer alguma coisa e você não quis? Agora porque apareceu alguém que faça, aí fica um ciúme, aí fica um rijo, aí tenta atrapalhar, aí não quer deixar, aí nada tá bom, aí não faz direito. Mas por que você não fez? Faria melhor. Eu faria melhor. Mas por que aí quer fazer tudo? Aí não dá conta de fazer nada. É igual a criança que pega um brinquedo, vamos brincar com isso aqui. Aí chega outra criança de vídeo, não, é meu. Tá bom, a criança vai arrumar outro brinquedo. Então eu quero aquele ali agora. É birra. Tá dando uma surra. Tem crente que é assim, irmão. Ele não se convida dele. Ele quer aquilo ali porque é o de melhor que tem aquela hora. Se aparecer outra coisa, quer outra coisa lá, não dá aquilo ali. Porque aquilo ali já não serve mais. Só é interessante se tem alguém fazendo. Se não tem ninguém fazendo, não é interessante. Tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. Não tem ninguém fazendo, não interessa. Se alguém começa a fazer e começa a dar certo, a pessoa atrapalha. E é assim no trabalho, é assim na igreja. Mas no inferno não é assim. Por que no inferno não é assim? As coisas do cão. Tem alguém fazendo, a pessoa vai lá e ajuda. A pessoa vai lá e ajuda. O Satanás decide fazer alguma coisa, é um terreno, é uma situação, as pessoas vão lá e ajudam. As pessoas não querem saber quem está na frente. As pessoas não querem saber quem é a mãe, o pai, o tio, o filho. Não quer saber. As pessoas querem fazer parte, querem estar junto. Pronto. Eu não quero saber se você está tocando bateria, se eu estou aqui dançando. Não preciso tocar nada. Mas não, nós não. Eu quero, porque o outro está, eu tenho que estar, porque o outro faz, eu tenho que fazer. Bom, a gente tem que crescer. Eu já estou dentro de casa. Eu recebi direito de filho. Eu tenho a chave. Eu tenho acesso ao Pai. Eu posso entrar e sair e Ele me dá liberdade de ir e voltar, porque Ele confia em mim. Ele confia em você. Agora nós estamos embora do filho pródigo. Era tudo meu, agora é esse aí. Cortou um bezerro para ele, não me deu uma galinha. A galinha estava aí, por que você não deu? Seu irmão passou tanto tempo longe, o boi estava aí, por que você não comeu? Porque você não quis, agora seu irmão chegou. Pois é, todo dia o boi passava lá na frente dele, lá, mas falou, por que você não comeu o boi? Você queria comer o boi se tivesse assado ele e comigo. Agora ele outro para o seu irmão, mas ele reclamou até do boi que foi feito um churrasco para o irmão. Esse aí era o meu boi. Era o que eu mais gostava. Gostava de comer um pedaço. De raiva, a angústia, a agonia que ele não deixou de comer um pedaço do boi, que ele estava já sentindo água na boca. Ficou com água na boca, não comeu, ele saiu da festa. Quem que perdeu? Ele que perdeu. Porque quem estava lá, quem celebrou a chegada do irmão, sentou na mesa, comeu do bolo, se deliciou, encheu a barriga e foi embora feliz e satisfeito. E ele ficou na cama chorando. Tudo porque ele não soube receber. Te garanto, se fosse uma festa de ímpio, alguém tinha pego o irmão, colocado na mesa. E você quer mais alguma coisa, meu? Você quer uma farofa, você quer uma pipoca, você quer um pé do... O que você quer comer? O que você quer comer? Irmão, eu fui contra alguns dos meus princípios que eu sou pastor, eu tenho que manter. Fui no velório hoje. Cheguei lá, tinha um padre ministrando o velório. O padre era mais crente do que alguns pastores que eu conheço. Eu já vi pastor passar vergonha em velório falando besteira que não era para falar. Agora o padre que eu vim pregando hoje no velório, irmão. Eu fiquei de boca aberta, porque Deus estava usando ele com autoridade e sabedoria. Você acha que eu cheguei lá e falei assim, dá uma oportunidade, eu vou falar. Eu aqui, quietinho na minha.
Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu aqui, quietinho na minha. O pai do Walter faleceu, fomos lá fazer o hoje, estou lá. E cheguei perto dele ali, cumprimentei ele, fiquei ali dando assistência para ele, e não conhecia mais ninguém da família. E fiquei na minha. Tinha duas senhoras lá com turbantes na cabeça, não preciso dizer de onde que elas eram, certo? Então ali, tal, daqui a pouco o padre encerrou a parte dele e foi embora. Essas mulheres começaram a cantar lá os fuzilos deles lá e tal, fiquei meio incomodado, falei que tem que fazer alguma coisa aqui e tal, mas estou olhando ali, compreendendo toda aquela situação e tal. Falei pro Walter, olha, quem que é a esposa do seu pai? Quando eu falei, posso fazer uma oração aqui, o padre foi embora, para não ficar assim, clima aí, porque eu vi que algumas pessoas estavam incomodadas, mas não disseram nada, então elas estavam ali na liberdade e cantando lá os hinos dela. Até então tem direito. Se estava lá, era porque era conhecido da família. Eu não conhecia ninguém da família também, a não ser o vó, então eu fiquei na minha. Aí depois então, o Walter foi lá, conversou com a esposa do pai dele e tal, ela falou, não pode deixar ele. Quando elas pararam para respirar, eu falei, deixa eu só falar uma coisa. Falei 2 versículos aqui. Entendeu? Falei, ó, João lá, 14 tal, o Senhor fala que ele separa para si aquele que lhe é querido e tal, né? E falei e tal, toda aquela situação. Falei outra. A palavra do Senhor diz que, ele mesmo diz assim, ó, antes que houvesse dia, eu sou, e quem há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Quem pode tomar da mão de Deus alguém que ele escolheu, alguém que ele pegou para si? Quem? Essas duas deram um passinho, usaram a mãozinha, e eu, na boa, eu falo com vocês aqui, então, se Deus achou graça na vida dele, cabe a nós, familiares aqui, orarmos, entendemos e sabemos que hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós aqui e tal. Falei, ó, talvez alguém aqui tinha alguma coisa para falar para ele, não dá mais, ele não vai ouvir, ele não vai receber, mas tem membros da família que talvez faz tempo que você não fala. Talvez está brigado, já tem anos, você nunca pediu perdão, não espera chegar essa hora aqui não. E quando um dos dois estiver aqui, não adianta mais, não vai ouvir. Então aproveita essa oportunidade, falei e tal. E desse jeito, irmãos, Deus abençoe, conforte cada um de vocês. Amém. Só isso. As duas estavam lá atrás da tribo, porque elas estavam, eu encostei perto de volta de novo, depois veio uma. Ó, que o Criador te abençoe pelas suas palavras. Palavras de sabedoria, palavras de bênção, de paz. Que o Criador te abençoe e tal. Eu posso te dar um abraço? Pode. Já orando, eu falei, meu Deus, o crente aqui sou eu, filho. Pode abraçar? Pode, senhor. Irmão, aquela mulher me deu um abraço. Eu senti conforto. Eu senti Jesus para mim, um abraço daquela mulher. Às vezes tem pessoas que a gente abraça dentro da igreja e a gente não sente essa mesma verdade. A gente abraça essa pessoa dentro da igreja, a gente não sente assim, essa mesma empatia. A outra olhou do lado assim, o olho dela chegou dentro. Posso te abraçar? Eu falei, pode, senhor. Eu não sei o que foi que ela viu. Mas eu não fiquei pesado, fiquei com dor de cabeça, fiquei morrendo, porque o crente sou eu. A Bíblia diz que o maior está conosco. Agora os crentes é medo de macumba, é medo de revelação, que alguém disse que vai acontecer. Não, Deus, nosso Deus está onde? Entendeu? Mas não, filho, olha, que Deus te abençoe por essas palavras de sabedoria, que o Criador continue te dando sabedoria. Porque o Criador, você aqui é o Criador, Satanás não criou nada. Mas está falando de Deus. Amém, senhora. Mas ela reconheceu algo de Deus na minha vida, e amém. E um abraço que eu recebi das duas, eu olhei e falei, Jesus, eu saí de lá chorando. Eu falei, Senhor, eu já recebi abraço dentro da tua casa que eu não senti o que eu senti quando essas mulheres me abraçaram. A igreja precisa entender que a igreja precisa voltar a abraçar com sinceridade. A igreja precisa voltar a abraçar com verdade. Eu parei e falei, Jesus, eu nunca fiz nada por essas mulheres. Eu nunca fiz nada por essas mulheres. Nada. Não devo nada para elas, elas não devem nada para mim. Eu nunca fiz nada para elas. Me dá um abraço desse. Nunca. E às vezes a gente fica mendigando um abraço com o filho.
do parente, do amigo, do irmão. Quando de fato nós temos que ser abraçados voluntariamente e com essa mesma intensidade, com esse mesmo amor, com esse mesmo afeto. Aonde que está o nosso carinho? Onde que está de fato o nosso sentimento? Aonde está o nosso coração? Porque onde está o nosso coração, aí está também o nosso tesouro. E a gente olha a pessoa e a gente julga pelo jeito que a pessoa está vestida, a gente julga pelo jeito onde a pessoa vai. Tem gente dentro da igreja que, se tiver uma oportunidade, mata alguém. Tem gente dentro da igreja que, se tiver oportunidade, prejudica alguém. Tem gente dentro da igreja que, se tiver oportunidade, rouba alguém. E tem gente que está em lugares que a gente enoja, que, se puder, tira a roupa do corpo para vestir alguém. Então, cabe a nós meditarmos mais e começar verdadeiramente a praticar aquilo que nós temos aprendido. Entendeu? Não. Tudo aquilo que eu tinha falado, que eu tinha pregado. Não, é para a mão na minha cabeça. Eu vou ficar endemoniado. Eu não estou lendo Bíblia, não estou conversando com Jesus. Eu sei quem é Jesus. O gadareno vem de lá para cá para correr para Jesus, assim, Jesus só no braço. Ele, endemoniado. Levanta ali, né? Posso te abraçar? Pode. Posso ir contigo? Aí também não. Preciso de você aqui. Quer me abraçar, beleza. Aí já preciso de você aqui. Mas Jesus não impede. Os outros tentam impedir. Não, Jesus, ele não pode. Ou nós somos crentes de verdade e fazemos uso da autoridade e poder que Deus confiou a nós, então a gente sai da igreja, rasga a carteirinha do crente e não abre a boca para falar que é crente, não. Se você tem medo de macumba, se você tem medo de inveja, tem inveja para mim, faz inveja no inferno, ora mais, jejum mais no inferno, olha assim, bota, que crente. Fala. Sei. Através da palavra, através da sua vida. Pode ser que tenha um principal na vida dela. Entendeu? Porque eu falei que eu era pastor. Na hora que eu fui falar, eu sou pastor e tal, do Walter, né? Vim aqui para poder dar uma assistência para a família e tal, aquilo, falei as palavras. Se é outra também, né? Já falei, pastor. Não chegava nem perto. Não chegava nem perto. Entendeu? Mas, sim, elas também chegam. Falando de uma comunhão, né? Pronto. Então, é isso, irmão. É isso. O problema é que nós queremos ser beneficiados pelos outros. Nós queremos só as pessoas que podem nos ofertar alguma coisa, nos oferecer alguma coisa, nos devolver alguma coisa. Quando de fato não está aí. A Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas a Bíblia diz que aquele a quem mais compartilha, aquele a quem mais dá, aquele a quem mais doa, mais é também recompensado. Isso aí que o professor falou aí, da intenção do coração que a gente faz, tem que ver se as mulheres fazem isso. Mas a intenção do coração dela, será que é tão ruim assim? Será que elas fazem algo achando que está mesmo? Sim, fazendo mal. Né? Às vezes alguém está se enganando. Elas estão enganadas, para elas estão fazendo o bem. É a intenção do coração. Agora, se do mesmo jeito que eu estou testemunhando aqui, A gente vai testemunhar. a próxima vez que elas pisarem no terreiro, nós fomos no velório e a gente estava lá e chegou um pastor. Eita Deus! Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Você fala assim: não quero essa mulher aí. Não quero. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me consagrou. Eu sei quem me ungiu. Eu sei quem me separou. E você tem que ter essa mesma certeza de que Deus é na sua vida. Aleluia. Não dependa que ninguém diga isso, autorize isso para você. Seja homem e mulher de Deus suficiente para abraçar a responsabilidade de Deus na tua vida. Não estou falando de você sair por aí fazendo loucura, não. Mas conscientemente, haja como um servo e uma serva do Senhor que está cheio de poder e autoridade da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem quer fazer uma pergunta? E a gente está aqui no conversa
capítulo 4, né? Meu Deus do céu, achei que nós íamos nesse livro hoje. Inocente, eu, né? Você sempre pensa nisso. Fiel é Deus, nos dá vitória. É o bom que o Senhor tem falado conosco, o bom que o Senhor tem nos confortado, o bom que o Senhor tem nos ensinado, aberto os nossos olhos para a sua verdade, para a sua presença e principalmente para a sua palavra. Amém? Sejam fortalecidos, sejam revestidos, sejam cheios do poder e da graça do Senhor. Que toda e qualquer porta do inferno que estivesse fechada, tentando trancar os vossos caminhos, eu declaro na autoridade do Senhor essas portas abertas para vocês passarem. Não é a igreja que tem que ter medo do inferno. A Bíblia diz que é o poder da igreja que faz as portas do inferno estremecerem. Então que essa autoridade, esse poder esteja aceso, esteja vivo na vida de cada um de vocês. Que nenhuma porta, nenhum cadeado do inferno possa reter a autoridade do Senhor sobre a vida de vocês. Que na noite de hoje o Senhor possa dobrar essa porção de autoridade na vida de vocês. Que o inferno não venha suportar a autoridade do Senhor através da vossa vida. E quando vocês levantarem as mãos e declararem que verdadeiramente o inferno recue e respeite a autoridade do Senhor na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diego, faz essa oração e dá a bênção em nome de Jesus. Amém? Sim, meu Deus. Agora, no teu nome, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, eu creio. Em nome do Senhor Jesus, peço a Ti que nos ajude a praticar